Olá, eu sou Rebentos, estou aqui na campanha da reconstrução e convoco você para mudar a história da tua vida. Essa campanha é para reconstruir tua vida de dentro para fora, para que você alcance o objetivo final, não só material, físico, mas principalmente a espiritual. Você já observou como é que tá as pessoas hoje em dia? Você já parou? Se você não parou, pare e pense o que acontece ao seu redor. As pessoas hoje, elas estão preocupadas mais com aquilo que está morto do que com aquilo que traz vida. Por exemplo, quando morre alguém de qualquer forma de morte, seja um atropelamento, um assassinato, e o corpo está ali morto, uma multidão vai ali por curiosidade para ver aquele corpo, o que foi que aconteceu. As pessoas se preocupam, né, em saber por curiosidade, tão somente curiosidade. Mas por que elas não têm essa mesma afeição por alguém que está na rua passando fome, por alguém que está no hospital com câncer, por pessoas idosas que estão no asilo? Por que não é essa mesma preocupação? Essas pessoas estão deitadas em casa e alguém chega a dar notícia: olha, tem um morto ali na esquina. E a maioria se levanta e vai procurar saber quem é o morto. Mas se chegar e disser para ela: olha, tem um mendigo ali na esquina passando fome e necessidade, elas têm essa atitude? Não, não tem. Você já observou? Se você não observou, observe que as pessoas hoje têm muita oportunidade de trabalho. Elas trabalham. Não é como antigamente. Não tinha muita oportunidade. E essa falta de oportunidade gerava tempo para que a pessoa pudesse refletir na vida e buscar a Deus. Hoje em dia não. É tanto trabalho, e a desculpa, muitas das vezes, estou trabalhando pela internet, estou trabalhando em casa pela internet. E muitas das vezes não é nem trabalho. Ela está ali numa dancinha do TikTok, do Kawaii, ela está ali buscando uma sobrevivência, uma saída para a vida financeira dela e a vida financeira dele. E isso, a médio e longo prazo, vai distanciando a pessoa de uma vida com Deus. Timóteo, ele relata no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, a extrema corrupção dos últimos dias. Extrema. Sabe o que é extrema? Aquilo que já está além do limite. Já é extremo. Isso significa que a vinda do Salvador está muito próximo. E ele fala aqui no versículo 1, e eu vou citar algumas aqui que será importante para te ajudar na caminhada da fé. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o que a gente vê. Muito trabalho, e trabalho principalmente pela internet. Nada contra. Trabalho é trabalho. Só que você não pode fazer disso a sua vida. Você não pode fazer com que isso impeça você de ter o seu relacionamento com Deus, impeça você de viver, impeça de você de desfrutar a vida com a sua família, com quem você ama. Isso não pode acontecer, porque se isso está acontecendo, você está indo pelo caminho da perdição, o caminho da destruição. Então sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, são pessoas que elas não querem mais cumprir a palavra de Deus do casamento, elas não querem mais uma aliança de casamento, elas querem amar a si mesmo. Não, eu me amo, não tem aquela palavra, eu me amo? Pois é, essa expressão é amante de si mesmo, e está cheio de homens e mulheres por aí dizendo eu me amo. Ou seja, como dissesse para a palavra, eu não quero mais cumprir a palavra de Deus. Eu quero viver da minha maneira, do meu jeito. E Timóteo continua dizendo, homens avarentos. Quando é homens e mulheres, tá? A Bíblia fala homem, mas é referente aos dois. Avarento, que só foca em ganhar mais. Homem
presunçosos, soberbos, blasfemos, que são aquelas pessoas que já viram do poder de Deus, experimentaram desse poder de Deus, mas hoje fala contra. São pessoas que criticam hoje a igreja de Cristo e que um dia experimentou desse poder. Isso é que é o grande mal. E por blasfemos não há perdão, não há salvação. Homens desobedientes a pais e mães. Isso aí tá claro, né? Ingratos e profanos. Ingratos são aquela pessoa que um dia foi ajudada, um dia estenderam a mão para ela, mas depois que ela fica bem, ela esquece de quem ajudou. Ela vira as costas, ela se torna ingrato. Ela não quer saber do problema do outro. Ela tá bem, para ela tá maravilhoso. A ingratidão bate a porta, tornando essa pessoa uma egoísta, um egoísta, né? E profano são aquelas pessoas que elas não querem mais uma vida santa, querem uma vida profana, fazendo da maneira e do jeito dela, não da maneira de Deus. E a gente vê aí, né? Homens com homens, mulheres com mulheres e por aí vai. Sem afeto natural. Não tem aquele afeto natural que eu acabei de falar sobre a questão homem e mulher. Irreconciliáveis, como o caso dos blasfemos aqui que acabou de falarmos aqui. Caluniadores são aqueles que pelo dinheiro, pelo medo e tudo, eles caluniam outras pessoas. Incontinentes, cruéis, tá cheio de homens cruéis, sem amor para com os bons. Ele não, se você, vamos usar aqui um político que muitas das vezes, em tempo de eleição, ele se torna bom para ajudar, dar uma cesta básica, dar alguma coisa, mas de bom não tem nada, aquilo só é interesse, só tem interesse. E quando você se deixa levar por esse tipo de pessoa, agarrando o que ele te oferece por interesse, você se torna tão mal quanto ele. Traidores, né? São aquelas pessoas que traem, aquelas pessoas que enganam, aquelas pessoas que elas não estão nem aí para o sentimento do outro. Obstinados, orgulhosos, aquela pessoa soberba, né? O orgulhoso, ele acha que só ele é o certo, que tem que ser sempre da maneira dele e nunca da maneira de Deus. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Isso aqui é profundo. A pessoa é mais amigo do Deus deste século do que este mundo, os deleites desse mundo oferece, do que amigo de Deus. Por quê? Porque hoje ela foca em si mesmo, hoje a pessoa foca no dinheiro, hoje a pessoa foca nas coisas materiais, hoje a pessoa não tem tempo para um relacionamento com Deus, não tem tempo para parar para ouvir Deus, e muitas das vezes, até quando alguém chega para falar, ela tampa os ouvidos porque não quer ouvir. Rebate, fala contra. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm prazer neste mundo e torna ela isso inimigo de Deus. Elas têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Timóteo diz: afasta-te desse tipo de pessoas. Se você conhece pessoas assim, se afaste, porque essas pessoas conduzirão você ao lugar de sofrimento eterno. Existem dois lugares após a morte, um lugar de paz e um lugar de sofrimento. Nesse mundo nós não temos sofrimento. Não pense você, eu estou sofrendo por conta disso, daquilo. Você não está sofrendo, você está passando aflições. Jesus Cristo deixou claro, nesse mundo tereis aflições e não sofrimento. O sofrimento ele vem pós-julgamento, que é um sofrimento eterno. O mundo que tem aflições, Cristo também declara, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, você pode vencer. E essa declaração faz com que a pessoa entenda que se Cristo estiver fazendo morada nela e não com ela, e qual é a diferença? Nela é dentro e com ela é fora. Se Cristo estiver fazendo morada dentro, então
as aflições não atingirão ela, porque Cristo está ali trazendo a paz que ela precisa para passar por esse mundo de aflições. Ela vai passar por luta, perseguições, como os profetas, como os discípulos passaram, como os homens de Deus passam até hoje, sendo perseguido e tudo, mas é por fora, mas por dentro a pessoa está em perfeita paz, em perfeita harmonia com Deus. Por isso que é importante entender que as pessoas confundem o fato de, eu tenho Deus. Você tem Deus do lado de fora ou do lado de dentro? Essa é a questão. Do lado de fora, o problema resolve, porque se você invocar o nome dele, vai ser resolvido. E pelo lado de dentro, que leva você a uma obediência, leva você a estar em aliança com ele, estar casado com ele, e leva você a uma vida eterna. Essa é a diferença. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, pense bem, porque mais vale um relacionamento íntimo com Deus que te dá 3 condições. Primeiro, te torna juiz através, não para julgar as pessoas, juiz para julgar as forças espirituais do mal, com autoridade, em nome de Cristo. Tá? E junto com essa autoridade você recebe uma chave, como Deus deu para Pedro uma chave, para que a porta do inferno não prevalecesse. Então, a regra é, Deus te dá uma chave quando você tem aliança com ele. Essa chave te dá o poder de ser o juiz e autoridade, que te dá à disposição anjos, arcanjos, querubins e serafins para te servir naquilo que você ordenar. Para que quando o mal vier, você saiba combater, você saiba falar, você saiba repreender da sua vida, da vida dos seus familiares e de tudo aquilo que tiver à tua volta, e até ajudar outras pessoas, e não ser mais amante de si mesmo, mas amar o próximo em espírito e em verdade, como se ama a Deus. Amar a Deus é isso. Quem ama a Deus de verdade, ele ama o próximo, ele quer a salvação do próximo, ele quer ver o próximo bem, ele ora pelos inimigos, porque sabe que aquela alma está perdida, profundamente perdida. Que o Espírito Santo de Deus possa te falar com você nessa mensagem e trazer à tona você que de repente se encaixou nessa mensagem, nessas palavras. Você está vivendo assim, ainda dá tempo, se arrependa. Se você não é um blasfemador do Espírito Santo, da palavra de Deus, se arrependa e volte ao primeiro amor, volte ao relacionamento com Deus, volte a uma vida com Deus, porque Ele está te chamando, Ele quer te resgatar, Ele quer te libertar, Ele quer mudar a história da tua vida. Esse ano ainda, Ele fará tudo novo na vida daqueles que ouvirem o seu chamado e a sua voz. Espírito Santo de Deus, que essa pessoa, Pai, ela possa ser tocada pelo Teu Espírito, que essa pessoa, meu Deus, meu Pai, receba do Senhor o alívio para a sua alma. Repreenda do pensamento, da carne, da mente, do coração, toda ação maligna, meu Pai. E traga, Senhor Deus, força que esse homem, que essa mulher precisa para se levantar, para ter um encontro com o Senhor, para receber o Senhor dentro deles, Pai, e ser uma nova criatura, cheia, meu Deus, da autoridade, cheia, meu Deus, da unção, da santificação, ser semelhante ao Senhor, ser verdadeiramente um cristão e não um religioso, uma religiosa, e não apegado a uma placa, uma denominação, mas apegado ao cabeça da igreja, que é Cristo, alinhado ao corpo de Cristo, que não é uma placa, não é uma parede, e alinhado ao corpo, que são pessoas que verdadeiramente aceitaram o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai. Deus Todo-Poderoso, abençoe o decorrer dessa campanha e faz o teu mover acontecer de forma grande e poderosa. Em nome de Cristo, amém, graças a Deus. E é isso aí, se ali, volte ao primeiro amor, Cristo te chama. E para participar da campanha, escreva no comentário o seu pedido, busque ter esse encontro com Deus, esse renovo, toca no sininho, deixa um like e envie para grupos ou para 7 pessoas que precisam ouvir isso aqui. Deixa o like, ajude o canal a salvar vidas, que você com certeza será muito agraciado por Deus, porque Deus olha com bons olhos
aqueles que não são amantes de si mesmo, que não se preocupam com si mesmo, mas que mostram na atitude que ama o próximo. Fica na paz, fica na bênção e até a próxima. E se você quiser e desejar essa mensagem aí na sua congregação, denominação e outras mensagens semelhantes, pode deixar aqui no canal o seu WhatsApp e eu entrarei em contato com você.